Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece, você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra usar aqui nos comentários. Você também pode contribuir com as nossas produções através do botão Valeu, deixando seu comentário em destaque. Hoje, nós vamos ver todos os erros do filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Porque sim, filmes tem erros, sejam eles de continuidade ou de coisas que não eram pra estar aparecendo em cena. No final desse episódio você me conta se tinha reparado em algum desses erros, beleza? Logo na primeira cena, quando o Harry está fazendo o feitiço Lumos Maxima, como se isso já não se fosse um erro por si só, porque um menor de idade tá fazendo magia fora da escola. Não é mesmo, Sr. Quaron? Enfim, quando ele tá fazendo feitiço Lumos e aí ele vai deitar, ele depois levanta e deita de novo, dá pra ver ali que o colchão dele é bem diferente, né? É uma plataforma transparente de luz, porque foi o que eles usaram pra dar esse efeito. Ele tá sentado em cima de uma plataforma que projeta luz quando ele faz o feitiço e não passou despercebido. O próximo erro está nessa cena onde Duda está pegando a sobremesa com o talher e encostando no prato. Só que no corte seguinte, que seria a continuação do momento exato que a cena está acontecendo, o talher já está em sua boca. Enquanto eles almoçam, está passando na TV um programa de auditório e enquanto Walter tá parado com a taça e o conhaque na mão, dá pra ver que a moça na TV coloca fones de ouvido. E então, no corte seguinte, quando Walter serve a bebida para sua irmã, a cena na TV se repete exatamente com os mesmos movimentos. Agora, reparem nesse momento quando o Harry vai recolher o prato do estripador, o cachorro da tia Guida. Antes de abaixar, ele tem dois pratos em sua mão esquerda e um talher maior em cima do prato próximo ao polegar de Harry. Só que quando ele se levanta, em um corte, a colher está em sua mão e não está mais em cima do prato. Já nesta cena, quando a Guida vai dar conhaque para o estripador, Harry pega uma colher em uma travessa e fica parado olhando aquela cena ridícula daquela inútil dando conhaque, bebida alcoólica para um cachorro. Claro que o cachorro não estava bebendo conhaque de verdade, né? Mas eu estou me referindo à história. E então a cena volta pro Harry e aí ele tá pegando a travessa e a colher novamente. Mas ele já tinha feito isso. E aí quando muda pro cachorro e volta para ele tá fazendo novamente o que ele já tinha feito. O nome disso é erro de continuidade. Repare bem no ambiente nessa tomada externa na casa dos Dursley. Ao lado esquerdo tem um banco abaixo da janela e entre duas moitas há um pequeno espaço do vaso que está próximo à porta até essa moita. Depois, quando a Guida sobe aos céus, esse espaço que separava o vaso da moita e o banco simplesmente desaparece. E não é questão de ângulo não, porque as duas cenas estão praticamente no mesmo ângulo. Note que até as plantas no vaso ao lado da porta estão diferentes. A que aparece na primeira cena tá mais caidinha e a que aparece na segunda tá mais de pé. Agora, essa sequência toda aqui tem muitos erros, muitos erros. Quando o Walter tenta inutilmente segurar a Guida, presta atenção nas duas colunas da mureta de tijolos. Ao lado direito, especificamente, tem um arbusto e um espaço até a coluna. Note também que a cor do rejunte dos tijolos é branco. E é importante também ressaltar a largura dessas duas colunas. Agora, quando Walter cai e a Petúnia corre em sua direção, o espaço entre o arbusto e a coluna ao lado direito também desaparece. O arbusto fica praticamente em frente à coluna. Sem contar que muda a cor do rejunte e a largura das colunas também diminui. E se você olhar com atenção, você vê que até a disposição dos tijolos na coluna estão diferentes. Esses erros existem porque, obviamente, se trata de dois ambientes diferentes, onde tudo depois acabou sendo ali compilado na edição, na pós-produção. Com certeza se trata de um ambiente externo e de uma construção em set, por isso tem algumas leves diferenças, mas quando colocado em sequência fica perceptível. Outros pontos que comprovam que são cenários diferentes é a soleira da porta dessa estrutura. Veja nesse momento em que o estripador está mordendo a perna do Walter. A soleira tem um detalhe branco que se estende ao chão. Agora, veja quando a Petúnia corre até o Walter. O detalhe em branco não se estende ao chão
e some. E a soleira está completamente diferente da que tinha aparecido antes. Além disso, a maçaneta da porta também está diferente de uma tomada para outra. Quando o Walter está sendo suspenso pela guida, a maçaneta tem um miolo de fechadura. E ele fica bem ali no meio da fechadura. Só que depois que o Walter cai, a fechadura já é diferente, o miolo já é completamente diferente. E quer mais erro nessa cena? Pera que tem mais. Quando a tia Guida tá finalmente ganhando os céus, Walter, Petúnia e Estripador olham do chão. O Estripador late, o Walter clama desesperado e a Petúnia acena. Inclusive, eu não aguento a Petúnia acenando, cara. Eu acho engraçado. Agora, repare na posição deles. Eles estão na diagonal em relação à abertura da porta, em relação àquelas duas colunas. Traçando uma linha, dá pra ver que eles estão na diagonal. Só que quando a cena muda e a câmera tá dentro da casa, mostrando eles do lado de fora, eles estão completamente alinhados com as duas colunas, que eles não estavam antes. Sem contar que, quando a Petúnia tá dando tchauzinho e muda a cena, mostra ela começando a dar o tchauzinho de novo. Só que ela já estava dando tchauzinho. Por que ela faria isso de novo? Por que ela começaria a fazer o movimento de novo? Essas coisinhas da edição, o editor, quando ele tá fazendo assim, ele fala... Ninguém vai ver. Eu vejo, meu amigo. Todos nós vemos. Quando o Harry desce as escadas furioso, carregando o malão, eu vou embora dessa casa. Veja que o cinto que prende seu malão está com a fivela na ponta e a sobra virada pra cima. Mas depois, quando tem um corte... Tchururu, a sobra que deveria estar ali do cinto desaparece. Não teria como ela estar aparecendo ali do jeito que estava e simplesmente não estar depois. São malões diferentes entre um corte e outro. O Harry foge de casa, tá cansado dessa vida, e aí ele acaba se sentando na calçada ali, né, sem ter pra onde ir, sem saber o que fazer, e então o malão tá praticamente colado no seu corpo. Você vê quando ele senta o malão ali de frente, no primeiro momento o malão tá coladinho nele. Então, ele fica meio estranho ali, ele ouve uns barulhos, ele olha pra trás, vê a gangorra se mexendo, um espírito ruim ali no parque, parece, né, no playgroundzinho, uma cena típica de filme de terror. E aí quando a câmera muda, o malão tá completamente distante dele. Bem quando ele olha pra trás, dá pra ver essa distância do malão, né, completamente diferente de como tava antes. Só que aí quando a câmera volta, o malão tá mais perto de novo, mas não tão perto quanto ele estava antes. Isso não é erro, é magia, né, galera? O Harry cai, né, porque ele chama o Noite Buzz ali sem querer, ele cai pra trás e repare na jaqueta dele, como está quando ele cai. Ela tá abaixo dos ombros, praticamente ali na lateral do braço. Mas quando o ângulo muda, a jaqueta está nos ombros novamente. E nem adianta você me falar que é o outro lado e que só um lado que tava assim, porque a câmera gira um 360 e a jaqueta tá arrumadinha. Ainda no chão, repare na distância entre o poste e a cabeça do Harry. Tem um postezinho de alumínio e olha ali como ele tá bem perto do Harry. Agora, veja como essa cena aumenta consideravelmente quando acontece um corte de uma tomada para outra. Cara, assim, bizarro. Bizarro, ele ficou muito longe de onde ele tava. E também não adianta falar que é ângulo, porque é praticamente o mesmo ângulo. Agora, tá vendo essa cortininha do Noite Buzz da janela? Aquela ali da frente? Bem ao lado direito do Stanchion Pike, no canto esquerdo da sua tela. A cortina tá puxada pro lado de fora do ônibus. E então, quando o Harry embarca, tcharam! A cortina está puxada para o lado de dentro. Magia, muita magia. No caldeirão furado, o Tom oferece nozes ao Harry. Repare que de frente, o Tom segura a cumbuca com as duas mãos, mas na mudança de câmera, ele está oferecendo com uma mão e segurando com a outra. Ai, Caco, mas ele não poderia ter soltado e oferecido assim com a mão? Sim, ele poderia, só que a questão não é essa, a questão é, o take muda e ele está mostrando exatamente o mesmo momento. Não tem como, no mesmo momento, você mudar a posição, porque já deixou de ser o mesmo momento, é outro momento. Tem gente que ficou ofendida com o erro dos filmes, né? Como assim? Você tá falando que o meu filme preferido tem erros? Tem erro! Todo filme tem erro, meu amigo. Vamos lá, continuando aqui na lista. O Fudge tira a tampa da sopa ali, da tampa da panela da sopa de ervilha e coloca ao lado. Mas depois, a panela tá tampada. E aí você pode falar, né? Não, Caco, mas aí ele deve ter tampado, né? Educação. Não é não, porque aí depois ela tá destampada de novo. Enquanto o Harry tá no quarto ali no caldeirão furado, a Edwige está em cima das costas da cadeira ali, né? E ela tá bem ao lado da jaqueta do Harry, que tá ali do lado direito da cadeira, né? Só que aí depois, quando muda a cena, a Edwige já tá bem mais pra esquerda ali, ó, bem mais pro cantinho esquerdo. Quando o Harry usa o sapato pra atrair o livro monstruoso dos monstros,
como uma isca ali, né? Ele solta o sapato e o sapato cai girando, mas milagrosamente ele cai reto. O sapato cai assim, ó, mas cai reto. Era pra ele ter caído inclinado pro lado. No banquete de início do ano letivo, Ron e Hermione estão sentados um em frente ao outro, exatamente um em frente ao outro. E aí depois que o Draco Malfoy dá uma enchida de saco ali no Harry e tal, e muda a cena, agora é o Harry quem está de frente pra Hermione. Mas era o Ron. Agora, repare quando os alunos da Grifinória vão tentar entrar. A mulher gorda tá ali demonstrando todo o seu talento e ela quebra a taça só com a própria voz, batendo na parede. E aí, repare bem que ela bate na parede, né? Só que aí depois, quando ela é esfaqueada pelo Sirius Black, essa parede some do cenário do quadro. Só que a parede não deveria sumir, porque ela pode andar de um lugar pro outro, de um quadro pro outro, mas o cenário não muda não. A parede foi pra onde? Demoliram? Outro erro nessa cena é quando a porta do retrato se abre, e repare que ela abre para dentro. Só que quando os alunos estão entrando, simplesmente não tem o retrato virado para dentro ali, ele simplesmente desaparece, não tem porta nenhuma. Já imaginou uma excursão para conhecer as áreas de Harry Potter dos parques da Universal? Uma excursão pensada, planejada exclusivamente para você, fã desse mundo bruxo? Pode parar de só imaginar porque ela existe. A Orlando HP é a excursão da Movie Tour em parceria com o Caldeirão Furado que leva você para os parques da Universal, onde tem as áreas de Harry Potter, para viver a experiência mais mágica da sua vida. São 4 dias nos parques Island of Adventure e Universal Studios, que é onde ficam as áreas de Hogwarts, Beco Diagonal, Hogsmeade, onde tem o Expresso de Hogwarts. E a excursão ainda inclui 2 dias do novo parque da Universal, Epic Universe, onde tem a área dos anos 20 de Animais Fantásticos e o Ministério da Magia, com uma atração incrível, novinha e super tecnológica. E não pense que é só isso, porque o pacote também inclui os 4 parques da Disney. Você vai conhecer Magic Kingdom, Animal Kingdom, Hollywood Studios e Epcot. Um dia em cada parque. Além disso, você também terá seguro saúde e, obviamente, a hospedagem de 12 noites está inclusa e passagem aérea de ida e volta saindo de São Paulo. E se eu fosse você, eu corria, porque entramos no último lote agora, e tem uma condição muito especial: você pode parcelar o pacote em até 15 vezes, condição especialíssima só para esse último lote. A 8ª edição da Orlando HP acontece em janeiro de 2026. E aí, ficou interessado? O link do site da Orlando HP está aqui na descrição e no comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem direto no WhatsApp da Movie Tour que tem no site. Aproveita a condição exclusiva do último lote e embarque nessa aventura mágica com a gente. A primeira aula do Harry é adivinhação. E adivinhe só, tem erro. A Trelawney pega a xícara do Neville e coloca de volta em cima do Pires. Mas quando o Neville pega a xícara, ela está diretamente em cima da mesa e o Pires ao lado. Agora, repare no livro em cima da mesa do trio, do Harry, do Ron e da Hermione. Bem quando o Ron pega a xícara. Repara aí, reparou no livro? Viu, né? Ele tá fechado. E dá pra ver isso dos 2 ângulos. Mas quando a professora assusta todo mundo, o livro aparece magicamente aberto na frente de Ron. Neste momento em que o Ron também está vendo ali a sujeira da xícara pra ver o futuro do Harry, é possível ver a forma de cachorro no fundo ali da xícara, e ela tá de um jeito. Só que aí quando a câmera foca, quando a professora fala que tem o sinistro, solta a xícara e mostra ali de perto o ângulo fechado, tá completamente diferente. Coloca lado a lado aí, Eric. Tá completamente diferente. Em uma o cachorro tá de boca aberta e tem até olho. Na outra é só a marca do cachorro mesmo. Na aula de trato das criaturas mágicas, o Hagrid guia os alunos até uma parte da floresta. E repare bem no chão, todo iluminado pelo sol. Só que à medida que eles se aproximam, no corte seguinte, quando eles passam ali, tem umas muretas em ruínas. Quando eles passam dessa mureta, o sol simplesmente desaparece. Mas tipo assim, não é que entrou uma nuvem e foi cobrindo, não, o sol some. E é claro, repare que na cena de ângulo aberto, quando o Hagrid tá se aproximando com os alunos, quem tá em cena é o dublê, Martin Bayfield, que era o dublê grandão que fazia o Hagrid, né, em cenas abertas, porque ele era grande, ainda tinha salto lá na roupa e ficava gigantão. Agora, quando muda a cena, que é justamente onde o sol some, é o Robbie Coltrane que tá em cena. Ou seja, é um erro de continuidade isso. Fica diferente, entende? Agora, repare que a Hermione coloca o livro monstruoso dos monstros dela sobre a pedra. E então, ela abre o livro. Então,
quando acontece um corte, o livro está fechado. Só que esse não é o problema, porque depois ele tá aberto de novo. Esse livro Monstruoso dos Monstros é um problema nessa aula, viu? Porque ele some, cada hora tá de um jeito com esses alunos. Cada hora tá de um jeito. Olha só, o Ron tá com ele na mão, certo? Segurando ali. Aí beleza. Então o Hagrid fala sobre hipogrifo e aí na cena em sequência, quando ele pergunta quem gostaria de se aproximar, os alunos se afastam e o Ron tá sem o livro. Mas depois... olha o livro aí na mão do Ron de novo. Eu não sei se alguém já tinha reparado, mas o Bicuço dá uma bela de uma toletada. Ele faz um cocôzão ali enquanto ele tá sendo apresentado. Isso é muito legal, porque a produção quis adicionar um realismo ali, né? Mas só tem um problema. O cocô desaparece depois, porque mostra exatamente onde ele fez cocô e o cocô sumiu. Eles deveriam ter usado um cocô de efeito prático e não um cocô de CGI, porque depois eles esqueceram de manter ali. No grande salão, o Simas chega correndo desesperado com uma edição do Profeta Diário falando que o Sirius Black foi visto, e aí eles colocam ali o Profeta em cima da mesa, e se você olhar a foto, que deveria estar se mexendo, está completamente estática. É uma imagem impressa ali, completamente estática. E aí quando muda, quando dá o close no jornal, aí tem a foto do Sirius se mexendo, mas ela tá completamente parada. Pô, poderiam usar uma telinha verde ali pra fazer a foto se mexendo, mesmo naquele ângulo, né? Os caras assim... Ah, vamos deixar, ninguém vai reparar isso aí. Ai, ninguém vai... Não conta pro chefe, não. Só que vocês não contavam com um psicopata assistindo frame a frame, caçando todos os erros que vocês cometeram. Agora, sabe aquela gambiarra? Sabe, a gambiarra faz parte da nossa vida, né? Não pense que só da nossa. Nos filmes também acontecem gambiarras. Olha só, sabe aquela cena onde tá o bicho-papão, os alunos ali enfrentando e tal? E aí, beleza. Olha bem. Quando a Parvati tá enfrentando ali o bicho-papão cobra gigante, aí mostra a cena assim, e os alunos atrás da Parvati, me responde uma coisa. Quem é esse cara? Porque o Harry Potter, ele não é. O Daniel Radcliffe, ele não é. Aqui em cena era um dublê, cara. Simplesmente um dublê. E aí você me pergunta, nossa, mas pra que um dublê? Nem é uma cena perigosa. Mas você acha que dublê serve só pra cena perigosa? Não. Eles entram pra quebrar galho também, porque assim, às vezes a sequência de cenas não ficou legal, faltou coisa a sequência. Mas aí, os atores principais são caros. Ou então, por conta da demanda de horário, como eles eram crianças, precisavam ali cumprir regras trabalhistas muito rigorosas, tinham que estudar, e pra eles não perderem tempo, eles falam, traz o da Shopee aí pra nós gravar. E não pense que é só o Harry não, porque olha a Hermione. Os caras meteram uma Hermione da Shopee junto ali, e um Lupin não bastasse, não fosse suficiente, um Lupin também da Shopee nessa cena aqui. Então a gente pode concluir que ela foi gravada depois, simplesmente tipo assim, pô, galera, faltou uma cena, faltou um ângulo, vamos colocar uma cena aqui, ó, mostrando de frente. Ih, mas rapaz, Harry não tá podendo, Hermione não tá podendo, os meninos que faz eles não vão tá podendo, o professor também não vai tá podendo, pra regravar fica muito caro, então traz os dublês. Agora, outro erro que acontece nessa aula do bicho-papão é quando a bexiguinha do Lupin, né, quando ele transforma o bicho-papão lá na bexiguinha, sai voando pela sala. Cada um olha pra um lado. Cada um olha pra um lado, olha os alunos, cada um olhando numa direção porque é CGI, né? Complicado. E nesse momento aqui que o Lupin espanta o bicho-papão dele, também dá pra ver que quando ele mexe ali é o dublê que tá em cena. Dá pra ver bastante. E muito claramente dá pra ver que não é o ator. Eu sei que talvez alguém até fale, Ah, a cicatriz do Harry tá invertida nessa cena. mas é porque a cena começa, né, vindo do espelho. Então faz sentido ela estar invertido, não é erro não. Seria erro se ela não estivesse invertido no caso. Porque a cena vem do espelho e aí ela tem todo esse esquema aí. Então não é erro, beleza? Quando o Harry tá tentando ir pra Hogsmeade, debaixo da capa de invisibilidade, o Fred e o George pegam ele ali, né? Cada um por um braço. Só que aí eles entram numa partezinha do castelo e quando eles vão jogar o Harry assim na direção da escada, cara, eles passam por uma porta simplesmente impossível ter um Harry entre eles. Eles chegam a encostar um braço no outro e tecnicamente tem um Harry ali no meio. Não teria como fazer isso. Erro, porque obviamente eles não estão carregando ninguém ali. Logo depois dessa cena, o Fred e o George dão o mapa do maroto para o Harry. Só que repare que o Harry recebe o mapa com a mão esquerda, mas quando a cena muda, ele está segurando com a mão direita. Repare também que o nome, o apelido de Lupin, Aluado, no caso em inglês Moony, aparece escrito de forma errada no mapa do maroto.
é Mooney, não Mooney. Tem um E ali que não era pra estar. Repare também no mapa do Maroto, no desenho do escritório do Dumbledore no canto superior direito da tela. Agora, note a diferença quando a câmera dá um close fechado no mesmo lugar. Coloca lado a lado, Eric, comparando. Você vê que tem umas diferenças, um parece estar mais detalhado que o outro. Outro erro que acontece nesse momento é quando eles desativam o mapa do Maroto, e aí somente a parte de cima do mapa é que apaga, a parte de trás não apaga, porque obviamente se tratava de um artefato com impressões ali, né, e aí só a parte de cima era apagada, óbvio, pra dar o efeito, né, só que aí a parte de baixo fica aparecendo ali, ixi, não funcionou direito o feitiço. Quando o Harry puxa Draco pra Casa dos Gritos ali, quando ele vai dar uma lição, um susto no Draco, repara só que o solado da bota do Draco, já virado pra cima, sem ele encostar no chão, tá completamente sem neve, mesmo que ele estivesse pisando na neve antes. E aí você diz, Caco, isso nem é erro, porque, né, vai ver que não gruda a neve no solado dele. beleza, você tem razão. Mas me explica essa neve depois aparecendo aqui, no corte, sendo que o pé dele nem tinha encostado no chão, porque o Harry tava com o pé dele suspenso ali. Me explica isso. E outra coisa, o Harry andando ali na neve com a capa de invisibilidade deixa a pegada só quando é conveniente, né? Porque quando ele tá dando uma lição lá no Draco e nos amigos dele, não tem uma pegada no chão, não tem um rastro, não tem um nada. Mas quando ele tá andandinho ali, ó, aí deixa a pegada. Erro. E olha só, quando o Ron e a Hermione estão vendo o Draco fugir, repara a posição que eles estão. Eles estão de costas para a cerca e para a Casa dos Gritos ali ao fundo. A Casa dos Gritos tá ali mais ou menos um pouco ao lado direito deles e atrás deles tem uma cerca. Só que quando a cena muda para um enquadramento mais fechado, o ambiente tá completamente diferente. Surgem umas árvores gigantescas atrás do Ron e da Hermione que não estavam ali. Quando o Hagrid tá contando ali como foi a audiência do Bicuço, ele fala que o hipogrifo foi condenado à morte e o Harry, que estava sentado numa pedra atrás, se levanta bem nesse momento, né? Tipo assim, nossa, ele foi condenado à morte, deixa eu levantar aqui, que me parece meio desrespeitoso ficar sentado enquanto um amigo ali tá sofrendo, né? Só que aí no corte seguinte, o Harry tá sentado de novo. Não é que ele voltou e sentou, é porque simplesmente a edição fez merda. Simplesmente por isso, porque era pra ele estar de pé no corte seguinte, não sentado. Harry decide dar uma checada nos corredores depois de ter visto o nome de Pedro Pettigrew no mapa, e aí ele encontra com quem? Com quem? Com o Snape. Ele encontra logo com o Snape. E aí, você repara nos cordões do moletom do Harry. Inclusive, eu quero fazer um parêntese. Eu tinha um moletom cinza, igualzinho esse. E eu usei ele até assim, a manga ficar aqui, assim, de não servir mais, tipo, a manga aqui, porque eu falava, não, meu moletom é igual do Harry Potter. Uma época, outra época, né, meus amigos? Outra época, não era uma coisa assim, tipo, nossa, tem uma coisa de Harry Potter em cada esquina, em cada loja, você vai num shopping e você compra o que você quiser de Harry Potter. Não era assim, não era assim que funcionava, tá? Não era. Aí eu tinha um moletom que nem era o mesmo, só era cinza igual, e eu usava, eu ficava, nossa, eu sou o Harry Potter na cena do mapa do Maroto, sou eu. Eu tinha igualzinho, usei, filho, mas ficou surrado, ficou, como dizia minha mãe, ficou suruca. A manga do moletom aqui, assim, ó. O moletom chegava a ficar duro de tanto que eu usava. Nossa, lavava, foi desgastando, o moletom quase desfez. Ele, não sei se foi por lixo, se doou, o que aconteceu, mas ele tava implorando por, tipo assim, cara, pelo amor de Deus, me deixa aí, sabe? Que eu usei o bichinho, viu, velho? Enfim, repara no cordãozinho do moletom, dei uma palestra, né? Foi mal. Repara no cordão do moletom que tá, ó, retinho, pra baixo, né? Ali. Aí quando a cena muda, o cordão tá aqui, ó, entrelaçado, um por cima do outro. Não tem como, erro. Agora, você também repara que quando o Snape tá ali falando com o Harry, tem os quadros, né, os quadros que falaram pra ele, você apaga a luz, estamos tentando dormir. O quadro fica completamente estático. Não é que o bruxo no retrato parou de se mexer. Não, você repara que tá até diferente o quadro. Mesmo que seja um retrato, ele dá uma sensação 3D porque, né, é realmente 3D, porque é uma pessoa num cenário imitando um quadro. Só que aí quando muda a cena, o quadro tá completamente estático. E dá pra ver que é pintura mesmo ali. E enquanto isso, um quadro tá meio se mexendinho ali de leve. Agora, quando muda a cena de novo, aí os dois quadros ficam completamente estáticos. A Hermione tá ali na aula de adivinhação e ela fica muito fula da vida, porque a professora, assim, sem querer dar um esculacho nela, falando assim, você tem uma alma véia podre, entendeu? Mas basicamente isso, a Hermione fica fuleira das ideias e dá um tapa na bola de cristal, só que quando ela dá um tapa na bola de cristal, sem
tem um negócio ali. O que é isso? O que é isso na bola de cristal? Por que tem esse ponto, essa coisa espetada na bola de cristal? De onde isso veio? E aí, esse era o mecanismo ali que jogava fumaça dentro da bola de cristal pra dar aquele efeito de tipo, uau, olha como é o futuro. E aí, depois, você pode falar, Não, Caco, era só o negócio que tava segurando a bola. ah, é? Mas ele cai com aquilo e depois que a bola tá sem, completamente sem, e aí a bola tá ali toda de vidro transparentinho de cristal, né? Toda transparentinha ali sem fumaça. Agora, nessa cena aqui, quando a Hermione dá-lhe um porradão na boca do Draco, nossa, que cena satisfatória, dá-lhe um porradão, você vê que a gente aqui vai precisar comparar com a viagem no tempo. O erro tá exatamente nisso. Quando ela dá o porradão da primeira vez ali, na primeira cena, ela pega um impulso, ela vira o corpo, nossa, é uma chibatada daquelas. Na segunda cena, quando o Harry e a Hermione estão vendo essa cena que já aconteceu, ela deveria acontecer exatamente igual, porque ela já aconteceu. Eles estão revendo a cena que já aconteceu. Só que, obviamente, foi gravado, né, diferente, com dublê e tal. E aí, dá pra ver que o movimento da Hermione é diferente, ela nem pega aquele impulso todo, nem vira como ela tinha virado ali. Você vê que ela faz um movimento mais fraquinho ali, não é um movimento tão rock balboa igual a Hermione tinha feito anteriormente. Quando eles estão na cabana do Hagrid, o meio gigante joga um petisco pra aquela criatura feia, horrenda que tá dentro de um ovo, que não tem nome, que é simplesmente uma criatura que não existe e foi criada pro filme chamada Criatura Ovo, que foi o que o próprio cara que fez a criatura falou, que é uma criatura ovo. E aí, o meio gigante, ele joga o petisco. Só que, mano, ele joga... Eu queria usar uma expressão aqui que eu não posso, porque eu sei que tem umas crianças que me assistem, mas ele joga lá pro caramba. Ele joga lá pro caramba. Mano, ele joga longe pra caramba da boca do bichinho. E aí na cena seguinte o bichinho tá lá, comendo, que bicho fingido. Bicho fingido nem pegou na sua boca, seu bicho fingido. Enquanto Ron e Hermione estão prestes a iniciar uma nova luta, uma guerra mundial dentro da cabana do Hagrid, porque eles só discutem, né? O vasinho quebra, né? Pluf. E a gente fica assim, quem quebrou este vaso? Uau! E a Hermione, que voltou no tempo lá, só assim, não contava com minha astúcia. Enfim, repara que o ponto não é o vaso quebrar, é como o vaso quebra, a forma que ele quebra. Ele quebra e a tampinha tá ali em cima, mesmo ele quebrado. Só que na mudança de ângulo, olha a tampa do lado do vasinho, do jarro. Ah, não. Que erro, hein, meus amigos? Erro grotesco. Mais um problema do CGI acontece quando Harry e Hermione são pulados. Eles são saltados pelo sinistro Sirius Black. Só que, cara, no momento em que o Sirius Black tá correndo pra eles e pulando, olha a direção que a Hermione e o Harry, no caso a Emma Watson e o Daniel Radcliffe, estão olhando. Tipo, muito diferente. O sinistro tá aqui em cima deles e eles estão olhando lá pro horizonte, assim, tipo, problema do CGI é isso aí. Dentro da Casa dos Gritos, quando o Harry derruba o Sirius, batendo em idoso, coisa feia demais, derruba o Sirius, você vê que no chão tem uns formatos ali, de umas manchas, né, com formatos específicos. E aí quando a cena muda, eles estão no mesmo lugar e essas manchas mudam completamente também. Depois de todo o fuzuê, de todo o salseiro do Lupin virando o lobisomem, do Harry correndo com a Hermione fugindo, tropeçando, caindo, rebimbocando, se enroscando todo na margem do laguinho, o Harry e o Sirius simplesmente não aguentam com os dementadores. Só que repare como o Sirius está caído, a perna dele tá de lado ali, tipo, né, uma posição horrível, completamente desconfortável, de lado. E aí, quando muda o ângulo, a perna dele tá reta, tá completamente reta. Aí quando mostra de longe, tá reta a perna. Quando mostra de perto, tá torta a perna. E aí quando mostra num outro ângulo que tava reta, depois a perna tá torta de novo. Ô, se decide aí, Gary Oldman, caramba. O patrono aparece na outra margem do lago e salva a vida do Harry e do Sirius. E aí repare que ao lado do patrono não dá pra ver nada, né? Tá só o patrono e as árvores e a silhueta atrás do bruxo que tá conjurando, que por acaso é o próprio Harry Potter. Só que aí quando eles voltam no tempo e o Harry conjura o patrono, a cena é mostrada e tem a Hermione ali do lado dele. Mas onde estava a Hermione quando você conjurou o patrono da primeira vez? Se essa cena que está acontecendo agora é a mesma cena que foi mostrada antes, é exatamente a mesma, é só a gente que tá vendo em tempos diferentes. Cadê a Hermione que tava aqui? Põe as duas cenas comparadas aí, Eric, por favor. A Hermione devia estar aqui. Eu sei que se eles colocassem ela ali ia dar um baita spoiler, né? Mas causou um erro.
Ela não devia ter aparecido ali na outra cena. Agora, repara quando o Harry cai, desmaia ali no chão. A cabeça dele vai encosta num lugar cheio de pedrinha, tem as pedrinhas pequenininhas e tal, tá cheio de pedrinha, tomado de pedrinha. Só que aí quando a cena é mostrada de cima, o terreno tá diferente, cara. Tem um monte de parte de terra ali que não tinha. É sério, põe um do lado do outro aí, você vai ver que não tinha. Ah, nossa, Caco, você é muito chato, tá implicando com a diferença do chão ali do terreno. Sim, mano. Sim, você não entendeu ainda que a proposta desse vídeo é mostrar os erros de sequência, sejam eles de sequência, de coisas que estão aparecendo que não era pra aparecer, ou qualquer coisa do tipo? Tá no terceiro episódio já e você não entendeu isso, meu amigo? Que eu vou caçar o pelo em ovo nesta... Não, eu não tô inventando o erro tá ali. O erro tá ali. Agora, vou deixar passar? Vou ser benevolente? Vou deixar passar um errinho assim? Não deixo. Deixo não. O que é isso? E de novo ali a perna do Sirius dobrada, que ele não sabe se ele deixa dobrado ou se deixa reto. O Harry já tá lá na aula hospitalar, tá quase tudo bem. E aí ele acorda desesperado. Oh, meu Deus, o Sirius, nossa, vamos resolver. E aí quando ele levanta da cama, repara que a cadeira tá meio virada e os cobertores da cama estão arrumados, né? Assim, arrumados naquela. Tá meio marcado de bunda, porque o Harry tava sentado, mas eles estão ok. Quando troca a cena, os cobertores estão tudo puxado pro canto, tudo bagunçado e a cadeira tá em outra posição, meus amigos. E eles ainda nem tinham voltado no tempo. Agora, eles já voltaram no tempo e estão em ação. Agora a gente tá vendo o ponto de vista deles e vendo por que aquelas coisas aconteceram, como o jarro quebrar ou coisa do tipo. E aí, a gente vê que quando a Hermione taca aquela coisinha que tava... Eu queria chamar de pedra, mas não parece ser uma pedra. Parece ser um fóssil de um... Parece ser um fóssil. Enfim. Repara que ela ataca o primeiro fóssil, a primeira pedrinha, que acerta o vaso, né? Beleza, acertou o vaso. E aí o vaso se quebra lá, né? Beleza, tal. Só que, quando ela ataca essa pedra e a gente acompanha a pedra, você sentiu falta de alguma coisa na janela? Ou não? Não? Pois olha a gaiola aqui que some, desaparece só pra pedra fazer o caminho. É a mesma gaiola que no segundo seguinte, quando ela ataca o negócio na cabeça do Harry ali, ela tá ali. A gaiola some. Simplesmente a gaiola some e depois a gaiola aparece. O que é isso? Um filme de magia por acaso? Agora, se é pra gente falar de erro, vamos falar de erro. Quando a Hermione taca a pedra no jarro a primeira vez, quebra, fica com a tampinha em cima. Já falei. Ah, Caco, a tampinha tava do lado. É, sim, mas não é isso que eu quero falar. Agora, repare como que o vaso quebra completamente diferente dessa vez. Põe dos dois lados, Eric. Eu quero que você coloque lado a lado os jarros quebrando, pra essas pessoas verem que eu não estou aqui com má intenção no meu coração. É só que eles fizeram o erro, você entendeu? Eles fizeram errado. Aí ficou errado. Agora, quando eles vão ali pras abóboras, tá vendo esse tapete aqui? Tá vendo? Não era pra você ver. Não era pra você ver. Porque isso foi só pros atores ajoelharem ali. Porque os frescos não podiam ajoelhar no chão, não. Sacanagem, tô brincando. Mas realmente, eles não podiam ajoelhar no chão. Tinham que ajoelhar ali, né? Pra não estragar a figurina e tal. Só que aí, era pra eles tirarem, né? Depois. Tava mostrando, não era pra tá mostrando ali. E aí depois eles falaram assim, não, vamos tirar que ninguém vai reparar. Meu amigão, nós repara. Agora, mano, se liga nessa parte aqui, que a Hermione e o Harry estão encolhidos ali atrás das abóboras e eles vão salvar o Bicuço e dá pra simplesmente ver um volume absurdo nas costas da Hermione, que era ali o transmissor do microfone, mano. Mas, tipo assim, fica muito aparente. Muito, não é pouco, não. Parece até que ela é corcunda, coitada. E o Harry a mesma coisa. Também, em outro momento ali que ele tá, parece um calombo gigantesco nas costas. É o negócio do microfone. E agora, tá vendo quando eles vão salvar o Bicuço? Olha só, repara bem ali, né? Tem, do lado ali do Bicuço, meio de fundo no Bicuço, tem um caldeirão com a abóbora do lado e tal. Repara na distância. O caldeirão tá super coladinho ali com a abóbora, né? Quando muda a cena, olha a distância desse caldeirão. Criou perna? Que isso? É o caldeirão da história do Biddlebardo? Saiu pulando? Pode não. E quando o Harry vai pegar o Bicuço também, que ele toma uma bicadinha do corvo ali, repara como tá diferente os ferros de uma cena pra outra. Primeiro tá meio enferrujado, bem enferrujado pra falar a verdade, e aí quando dá o close na mão dele, ele tirando ali a corrente, tá diferente o ferro. Até a madeira tá diferente. Coloca lado a lado. Eric, todos esses erros é pra colocar lado a lado, para as pessoas verem que eu tô falando que tem erro, porque tem erro mesmo, que não é pilantragem não, velho. E agora, se nessa cena estão somente Harry e Hermione pra salvar o Bicuço, de quem é essa perna aqui? Aqui, bem no vãozinho, no cantinho da tela, tem a madeira e aí tem um espacinho porque tem uma pessoa andando ali que não é a Hermione, não é o Harry. Eu aposto que era o Afonso Cuarón. Tá fazendo o que aí, Cuarón? Dirigindo o filme, né? Eu sei. E aí, depois de tudo, Harry e Hermione conseguem salvar o Sirius, final feliz, o Sirius sobe lá montado no Bicuço, ele sobe ao céu, cena bonita pra caramba, mas repara no chão do pátio. Reparou?
Agora, olha quando o Harry e a Hermione vão correndo, porque, nossa, badaladas, temos que voltar. O chão completamente cheio de folha. De onde vieram essas folhas, minha gente? De onde vieram essas folhas? Não tem como, sabe? Não tá... Parou. É erro. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, pra mim, tem o final mais tristinho, que é o Lupin sendo demitido ali. Dá um negócio no coração, né, coitado? Mas aí o Harry tá na sala dele ali, e aí quando ele entra, é possível ver que tem alguns crânios em cima de uma estante ali. E aí tem um crânio chifrudo. Calma aí, você que se identificou. Tem um crânio chifrudo ali, e ele tá pra frente. Você vê que tem um crânio do lado ali, e ele tá completamente assim, né, de frente. Só que aí, quando mostra num outro ângulo, o chifrudo tá de lado. Ele tá de lado. Entendeu? Ficou envergonhado, assim, tipo, ai, nossa. Ele muda de ângulo. E você pode ver que, assim, não é que, nossa, parece que ele está de outro jeito. Não, ele realmente está de outra posição. Também aparece o microfone refletindo aqui na estante do Lupin, ó. Nessa aqui, ó. Ó o microfone ali. Êêêê! Microfone apareceu. E por último, mas não menos importante, ainda na sala do Lupin, é possível ver que a bengala do professor tá pendurada ali, apoiada no malão, bem atrás do Harry. Só que em alguns momentos, ela simplesmente desaparece. E reaparece depois. E aí, na hora de ir embora, o Lupin pega a bengala, que estava antes desaparecida. Mas me conta se você já tinha reparado algum desses erros no filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, considerado por muitos o melhor filme de Harry Potter. Me diz você, é o seu filme preferido? Você já tinha notado esses erros? Você se identificou com o corno que eu falei? Tô brincando, sacanagem. Se você gostou desse episódio, dá o like, se inscreve e comenta, porque, ó, meu irmão, é trabalhoso fazer. Tem que ver frame a frame caçando erro. Frame a frame caçando erro. Claro que tem um errinho ou outro que a gente já tem erro, que eu já assisti tantas vezes esses filmes que eu já fico assim, ah, tem erro. O de Cálice de Fogo, o roteiro que eu já vou fazer, eu já tenho uns 20 erros já na cabeça, assim. Só na cabeça. Só de dublê na cena, aparecendo, Moody, Karkaroff, eu sei exatamente onde estão. Mas assim, dá um trabalhão do mesmo jeito. Então você vem aqui, deixa o seu like, porque errado vai estar você se você não deixar. Esse vai ser... Nossa, bati no microfone. Esse vai ser o seu erro, é não deixar um like nesse vídeo, tá bom? Beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito.